Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tô me familiarizando ainda, gente, com a live aqui, tá? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Mandem um coraçãozinho se vocês estão me ouvindo. Ah, bom, ó, vocês estão me ouvindo, viu? Um coraçãozinho. Ótimo, legal. Legal, pessoal que tá entrando. Eu vou começar a fazer agora essas lives aqui no canal da Naradeva, todas as segundas-feiras, às 17 horas. E a primeira é hoje. A gente vai falar sobre cólicas menstruais. Quem tá entrando se quiser já deixar alguma dúvida, alguma pergunta, ou já quiser fazer alguma sugestão de tema também. Eu e Hannah damos um curso no Naradeva de cuidados para o ciclo menstrual e vai acontecer o próximo no dia 24 de junho. Então, para quem tiver interessado, dê uma olhada no site do Naradeva, todas as informações estão lá, vai ser um curso bem legal, a gente já deu ele presencial no Naradeva, já deu ele online também, bastante. Então eu vou começar, gente, enquanto as pessoas vão entrando, vou começar a falar um pouquinho sobre cólicas menstruais, que é um assunto que todo mundo já passou, mulheres e pessoas menstruantes ou já passaram, ou ainda passam, né? É uma questão, né? É uma questão muito, muito comum. E como a gente fala muito no nosso curso, é uma questão que é comum, né? Assim, acontece, mas não é normal, né? Não deveria ser normal. Então, muitas vezes na nossa sociedade a gente normaliza, né? O aparecimento de cólica menstrual. Então é lugar comum, né? Dizer que cólica é uma coisa normal de se ter. Mas de acordo com as descrições clássicas dos livros de Ayurveda, né? Charaka Samhita, a menstruação ela não deve apresentar dores. Então, a menstruação não deve apresentar dores. Isso é uma das principais descrições que a gente tem ali nos textos clássicos, né? Então, a dor já é um sinal de que existe uma desordem, existe um desequilíbrio, já tem alguma coisa acontecendo naquele corpo ali. Então, muitas vezes a dor é um sinal do nosso corpo nos avisando que tem alguma coisa ali que precisa ser cuidada, né? Tem alguma coisa ali que precisa ser observada, né? Então, a gente tem a cólica, né? Que às vezes aparece de vez em quando, que às vezes é uma pinçadinha, né? Que às vezes é só uma sensação ali, né? Que é aquela sensação que tá acontecendo alguma coisa ali no útero, né? Existe alguma coisa acontecendo ali. E às vezes é uma sensação que acontece, que não acontece, algumas pessoas sentem isso. Isso é comum, isso é normal, né? Às vezes é uma leve sensaçãozinha, isso vez ou outra é comum, é normal. Mas quando que é um problema, né? Quando passa a ser uma coisa frequente, né? Quando vira até uma coisa, às vezes, crônica, né? Então, todo ciclo menstrual existe cólica, todo ciclo menstrual existe a presença da cólica, né? E aí é uma cólica que ela é intensa, ou é uma cólica que ela vai se intensificando, né? Eu vejo muito isso em atendimento. A pessoa me relata que cada mês vai piorando, né? Vai aumentando, vai piorando. E aí vira uma cólica incapacitante, debilitante, muito frequente. E aqui a gente vai tratar, a gente não vai entrar nos pormenores assim, né? Porque é uma live mais curta, mas a cólica muitas vezes ela tá associada com questões mais profundas, né? Desordens mais profundas, como a endometriose, a síndrome do ovário policístico e várias outras questões mais graves, inflamações pélvicas, alguns problemas de coagulação, alguns tipos de miomas
também podem gerar cistos, né? Então, algumas patologias mesmo, né? Mas aqui a gente vai tratar mais da cólica comum, né? E quem está entrando aí, se quiser comentar também, quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer pergunta, a gente está falando aqui de cólicas menstruais, tá? E quem quiser sugerir também temas para as próximas, porque eu e Hannah estamos com quadros fixos aqui no Naradeva, de lives, né? Então eu tô de segunda às 17, Hannah tá de terça-feira, se eu não me engano, às 8. Então vocês podem sugerir temas pra gente que a gente vai trazer, tá? Então, quando a cólica, ela é essa cólica que é presente, né? Então, todo mês tem que tomar remédio, todo mês é aquela cólica incapacitante, né? É um sinal, claro, do nosso corpo, né? A gente tem a menstruação, a gente vê a menstruação e os sintomas associados à menstruação, ao pré-menstrual também, como guias, né? São como guias para a nossa saúde. Então, eles dão dicas, né? Eles dão muitas dicas sobre o que está acontecendo no nosso corpo. Então, a gente tem que desenvolver essa capacidade de observação e de ouvir, né? De entender o que aquilo está querendo dizer, né? Então, quando a gente vai falar sobre qualquer desordem, qualquer questão associada à nossa saúde ginecológica, a gente não pode desassociar ela das outras questões de saúde, né? Do resto do nosso corpo. Então, para quem não assistiu, tem uma live no YouTube do Naradeva, comigo e com a Hannah, falando sobre a perspectiva da menstruação no Ayurveda. Então, lá a gente entra em mais detalhes, né? A gente fez uma apresentação mesmo visual para vocês verem sobre qual que é a perspectiva da menstruação na racionalidade do Ayurveda. Então lá dá para entender um pouco melhor essas questões de como tudo está interligado, né? O ciclo menstrual não é uma coisa aleatória, né? Separada do nosso corpo e da nossa saúde em geral. Então a nossa saúde ginecológica ela vai refletir como está a saúde do nosso corpo. Então como a gente passou o mês, né? Naquele momento do ciclo, momento da descida do sangue mesmo, da menstruação, ele vai ser a culminação de todo o mês, né? De todo o ciclo, de como foi todo aquele ciclo. Então, tudo tudo que aconteceu naquele momento vai culminar ali, né? Na descida do sangue, né? Então, para isso, a gente tem que voltar ali nos fundamentos do Ayurveda, né? Pensar nos fundamentos do Ayurveda. Então, como que tá o estilo de vida dessa pessoa que está sentindo cólica, né? Como que é o trabalho dessa pessoa, né? É um trabalho estressante, é um trabalho que a pessoa trabalha em pé, trabalha sentada, ou é um trabalho de muitas horas por dia, ou é um trabalho de poucas horas, mas muito estressante, né? A pessoa demora para chegar no trabalho, a pessoa fica se locomovendo durante muito tempo, a pessoa recebe o dinheiro adequado para o trabalho que ela faz, né? Ela está satisfeita, ela está insatisfeita. Então, são muitas questões aí, né, que a gente pode pensar. Então, no estilo de vida, a gente também pode pensar como está o sono dessa pessoa. Se a pessoa está dormindo bem, está dormindo o número de horas adequado, tá sendo satisfatório, né, o número de horas, a pessoa tá cansada, a pessoa tá disposta, porque durante o sono a gente faz metabolização, o fígado metaboliza os hormônios, né? Então, a partir de umas 10h30, 11 horas da noite, a gente começa a fazer essas metabolizações. Então, se a gente não estiver dormindo nesse horário, muito frequentemente essas coisas não vão ser metabolizadas, né? Então, o sono também é um fator bem importante, né? Falando do estilo de vida. Exercício, a falta de exercício ou excesso de exercício. Então, se existe uma falta de exercício, né? Uma pessoa que ela tá sedentária, por exemplo, né? A circulação sanguínea não vai acontecer adequadamente ali na pelve, na região do ventre. E isso pode fazer com que gere uma congestão, que às vezes a gente chama de útero cheio, né?
e isso pode fazer com que apareça cólica, né? Que a pessoa sinta cólica, né? Então, a falta de exercício, ela pode gerar essa estagnação do movimento de apana, né? Apana é esse local do nosso corpo, é esse vata, né? Esse movimento do nosso corpo que fica entre o umbigo e o ânus, né? Umbigo para baixo, digamos assim, né? Então, apana é super delicado. Eu recomendo também, quem não viu a palestra minha e da Hannah, a gente explica mais sobre a apana e a importância de preservar a apana, de tratar bem a apana para que a gente tenha uma menstruação mais confortável, né? Então, esse bloqueio, isso pode gerar o bloqueio de apana, né? Algumas outras coisas podem gerar esse bloqueio também, por exemplo, a supressão das necessidades naturais, né? A Ayurveda bate muito nessa tecla da supressão. Então, é muito comum, né? Infelizmente, é muito comum na nossa sociedade a gente segurar o xixi, segurar o cocô, segurar gases, né? Então, isso é uma das coisas que causa muitos problemas, especialmente segurar o xixi, segurar gases, segurar o cocô, né? Então, é tido como uma coisa culturalmente feia, né? Uma coisa, especialmente para nós mulheres, né? A gente não pode mostrar que a gente faz cocô, né? Basicamente é isso, né? Então, muita gente segura, às vezes não consegue ir fora de casa, né? Não consegue ir no banheiro fora de casa. E o segurar o xixi, por incrível que pareça, é o mais comum, assim, que eu vejo, assim, em atendimento. A pessoa tá lá trabalhando ou tá fazendo alguma outra coisa e esquece de fazer xixi, né? E aí fica lá segurando o xixi um tempão e aí quando vai ver, a bexiga tá estourando, né? A bexiga já tá lá, não tá aguentando mais. Então, a supressão das necessidades é bem perigosa, né? Pensando nessas questões menstruais. E aí, como a gente estava falando, né, de apana, né? Que a falta de exercício pode gerar essa estagnação, esse bloqueio em apana. A gente entende que quando a gente tem cólica menstrual, existe, ou quando a gente tem dor, qualquer tipo de dor no nosso corpo, existe uma presença de vata. Então, vata está presente onde existe dor. Né? E na cólica não é diferente, né? Então, como o vata ele governa essa parte do nosso corpo, da pelve, ele quase sempre vai estar presente nas questões menstruais, né? E aí isso não significa que os outros doshas também não estejam presentes. Eles podem estar presentes também, tá? Mas o vata vai sempre estar presente, tá? Então ele é o que precisa ser observado e o que precisa ser cuidado. E aí, a gente falando de exercício físico também, a gente pode pensar que o excesso de exercício físico também ele vai gerar secura no corpo. E secura vai fazer com que esse vata aumente também. Então, também pode ser perigoso, né, esse excesso de exercício para o corpo, fazendo com que gere esse estado de secura, né? E aí a gente pode pensar também no exercício durante a menstruação. Então, a Ayurveda não recomenda a prática de exercícios durante a menstruação, tá? Porque o nosso corpo está ali com foco total na eliminação do sangue. A pana está trabalhando ali loucamente para que esse sangue seja expulso adequadamente. Então, não sobra muito Agni, né? Não sobra muito poder digestivo para as outras funções. Então, as outras funções do nosso corpo ficam mais lentas, né? Digamos assim. Então, a digestão está mais lenta, todas as outras coisas ficam mais lentas, porque o corpo está otimizando ali, né? É uma otimização do trabalho, né? Então, qualquer coisa que a gente vá fazer durante a menstruação pode causar um desgaste muito maior. Então, às vezes é muito mais cansaço, muito mais cansativo, qualquer tipo de atividade durante a menstruação. Algumas pessoas se beneficiam de fazer uma leve caminhada, né? De dar uma volta, de ter um pouquinho de movimento ali na hora da cólica. Isso, muito provavelmente, pode mostrar que existe um bloqueio ali na circulação. A pessoa está com algum bloqueio ali na circulação e aí ela deu uma caminhada e aliviou. Então, esse é o único tipo de movimento que é recomendado. Uma leve caminhada, uma coisa bem tranquila que não cause exaustão, né? No corpo, né? Que não é nem para suar, né?
Então, tem essa questão. E aí a gente comentou sobre o Agni também. Então, o Agni é um ponto central para qualquer questão do Ayurveda, quando a gente vai falar de Ayurveda, né? Então, a gente tem que falar do Agni. Então, o poder do Agni, ele vai administrar, né, tudo que a gente ingere e todos os estímulos que a gente recebe através dos órgãos dos sentidos vão ser administrados, processados, assimilados pelo Agni. O Agni que vai fazer esse trabalho. Então, o Agni, que é esse nosso poder digestivo, ele tem que estar funcionando bem, ele tem que estar, né, operando para que essas coisas possam ser processadas, né? Para que os alimentos possam ser processados, para que as emoções sejam processadas, os estímulos sejam processados, né? Então, o papel do Agni é essencial, né? E aí a gente pensa na alimentação também, né? Na alimentação tem um papel aí central também no aparecimento das cólicas. E aí a gente pode pensar que as cólicas mostram, né, uma pessoa que tem cólicas frequentes mostram que existe uma tendência inflamatória acontecendo, né? E aí, principalmente, a observar, né, se a pessoa tem uma alimentação com muitos alimentos ultraprocessados, muitos alimentos com açúcar, muito refrigerante, muito consumo de laticínio, de trigo, de bebida alcoólica, de bebidas cafeinadas, né, ou que tenham cafeína, comidas estimulantes, excesso de gordura saturada especialmente. E essas são as coisas que vão trazer esse caráter inflamatório, podem aumentar esse caráter inflamatório. Então é muito frequente a gente ver pessoas que reduzem esses alimentos e se sentem muito melhor. Então, para quem está assistindo aqui a live e sofre com cólica e tem muito essa questão, eu convido que experimente, né? Faça esse teste de reduzir esses alimentos da alimentação, ou muitas vezes cortar mesmo por um tempo, para você ver como que o corpo reage. Então é realmente incrível, assim, né? Eu sou a prova viva, assim, que já tive muita cólica na vida e hoje em dia é muito raramente eu tenho, né? E graças a esse controle desses alimentos, no meu caso principalmente, né? E aí eu dou uma ênfase também muito especial aí pros laticínios, porque muitas vezes às vezes atendo pessoas que estão com cólicas frequentes, mas tem uma alimentação legal, né? Não tem uma alimentação ruim, então o Agni não tá ruim, mas tem um consumo muito alto de laticínio. E o laticínio, a gente acaba consumindo ali, por tabela, muito do estrogênio da vaca, né? E isso faz com que o nosso próprio estrogênio aumente também. E como eu falei já no começo dessa live, a cólica muitas vezes é um sintoma de um estrogênio aumentado, né? Então, o efeito da retirada do laticínio ou da reduzida mais forte assim, do laticínio é bem marcante na redução de cólica. Então, é um outro convite que eu faço para quem está assistindo e quer reduzir suas cólicas, assim, fazer uma redução drástica de laticínio, que faz uma diferença muito grande, assim, nos sintomas em geral, e também nos sintomas de sensibilidade dos seios e no excesso de sangramento. Mas isso já são outros assuntos, né? E aí, falando de alimentação também, a gente pode pensar em uma alimentação que é muito seca. Uma alimentação muito ressecada também não é interessante, né? Então, a gente falou do excesso de gordura, mas uma alimentação sem gordura também não é o ideal, porque ela vai fazer com que Vata aumente. E como a gente viu, Vata, ele está presente aí onde existe dor. Então, a gente quer acalmar esse Vata, a gente não quer que esse Vata aumente. Então, uma comida excessivamente seca, né? Então, excesso de coisa crocante, excesso de salada, né? Também excesso de salada crua, pode fazer com que a pana, né, que é essa região aqui da pelve, se desequilibre e traga muita secura. Como é uma região de muita água, né, é uma região do nosso segundo chakra aí governado pela água,
né? É uma região que não gosta de secura, tá? Então, a secura não é bem-vinda, né? E a secura pode gerar problemas, tá? E aí, falando também do Agni, aqui a gente não tem mais muito tempo, então vou dar já começar a fechar um pouco. A gente falando um pouco a gente falou da alimentação, da tendência inflamatória, e também é importante que o Agni esteja funcionando adequadamente para que o fígado consiga processar, né? Para que o fígado consiga metabolizar. E aí a gente fala não só, né, de alimentos, né, e de bebidas, mas a gente fala de emoções também. Então, o fígado sobrecarregado, ele frequentemente pode trazer, né, questões, desordens menstruais e cólica, né? Então, essa sobrecarga do fígado, muitas vezes não é alimentação. Então, eu bato muito nessa tecla, assim, muitas vezes é isso. A pessoa tá se alimentando bem, tá tudo bonitinho e tal, mas aí tá passando por uma questão muito profunda, com os familiares, com os filhos, com as filhas, com a companheira, companheiro. Então, tá passando por questões emocionais intensas, e essas questões emocionais podem fazer com que tenha o aparecimento dessas cólicas e dessas desordens, né? Então, as causas emocionais são, para mim, assim, a causa raiz de todas as questões, né, menstruais. O que eu mais vejo, assim, com mais frequência, alimentação, funcionamento do intestino, Agni, né, e essas causas emocionais. Então, elas estão ali bem arraigadas nessas questões menstruais, né. Então, o útero é uma região de somatização muito forte, né. Então, muitas vezes, as coisas vão aparecer ali primeiro, né? Então, a maioria das vezes, na verdade, quando a gente é mulher e pessoa que menstrua, isso vai aparecer ou no pré-menstrual, ou vai aparecer no menstrual, na forma de uma cólica, na forma de TPM, na forma de algum outro sintoma, né, desagradável. E eu trouxe algumas dessas causas mais de estilo de vida, também alimentação mais internas, assim, mas tem também algumas causas externas que a gente também pode observar. Então, por exemplo, o uso de roupa muito apertada, que é uma coisa muito básica, assim, né, muito simples, mas que às vezes a gente não se dá conta. Então, calça jeans, né, o uso de calça jeans, passar o dia inteiro de calça jeans, de roupa apertada, de uma roupa que aperte ali a sua pelve, né, durante os dias de menstruação, isso falando bem no momento do sangramento ali. Então, isso por si só, né, pode ser uma fonte de cólica. Isso e o frio, né? O frio que a gente pode receber pelos pés ali, especialmente, né? Então, a recomendação das nossas avós de esquentar os pés, de não andar com o pé no chão, de colocar um chinelo, ela vem disso, né? Desse frio que ele vem pelas pernas e sobe, né? E a gente sente ele refletido diretamente no útero como cólica, né? Eu, inclusive, já senti uma cólica, e eu não estava menstruada, e eu já senti essa cólica do frio. Uma vez que eu pisei em um lugar muito frio, e eu senti, assim, quase que instantâneo, refletir ali na minha pelve, esse frio, né? Então, o frio, a gente pode, né, aquecer os pés para evitar o frio. A gente pode evitar lavar o cabelo durante os dias de sangramento também, porque isso faz com que o frio aumente bastante, né? E que o nosso frio interno aumente, né? Então, pensando nos dias mesmo de sangramento, tem uma live também da Hannah interessante sobre isso, né? Sobre as recomendações para o dia de sangramento. E aí entra muito comer alimentos quentes, comer alimentos mornos, evitar coisa crua, comida crua. Então, comida que vai gerar frio interno, né? Então, o frio a gente não recebe ele apenas, né, pisando no chão, lavando a cabeça, ou no ambiente, né? Então, a gente acaba aumentando o nosso frio interno através da alimentação. Então, muitas vezes comer fruta à noite, por exemplo, gera frio. Comer muita salada gera frio, né? O iogurte à noite também. Então, tem algumas coisas que não são muito recomendadas, que podem fazer com que esse frio aumente. E
Dessas causas externas também, a gente entende o uso de absorvente interno também, pode ser um fator causador de cólica, ou o uso de coletor também pode causar cólica, muito comum a pessoa sentir cólica. O uso do DIU, algumas pessoas sentem cólica também, porque é uma coisa obstruindo o movimento natural de Apana, né, a expulsão do sangue. Então, são muitos fatores, né? A gente não dá tempo de falar todos, ainda teria mais coisas para a gente pensar sobre o assunto. Mas isso é um pouquinho para vocês começarem a investigar, para quem sente cólica, né? E para quem veio assistir aqui em busca de pensar sobre isso, né? São alguns caminhos para a gente pensar. E é isso, né? A gente tem, como eu falei no começo, para quem não tava assistindo, eu e Hannah, a gente tem um curso que a gente vai dar no Naradeva agora no dia 24 de junho. E vai ser um curso que vai ser o dia inteiro, cuidados para o ciclo menstrual no Ayurveda. Então a gente vai abordar isso e muito mais, né? Então a gente vai entrar em todas as fases do ciclo, a gente vai falar sobre vários desconfortos comuns e ferramentas para tratar esses desconfortos. A gente vai falar sobre os doshas no ciclo, vai explicar sobre os ciclos da vida, as diferentes predominâncias. Então é um curso que está bem legal e tem algumas novidades nessa edição também. A gente vai falar sobre percepção de fertilidade também, ovulação e alguns métodos naturais contraceptivos também. Então essas são as novidades que a gente vai ter para essa edição. Então é isso, eu estou disponível também para quem quiser me sugerir temas ou mandar mensagem. Então é isso, se ninguém tiver nenhuma dúvida, se alguém tiver uma dúvida pode mandar. A gente já está finalizando o horário. Acho que não, né, gente? Bom, é isso, então. Acompanha aí semana que vem, então, obrigada, Ana. Obrigada. Semana que vem eu tô de volta aqui também para falar sobre outros temas. O tema da semana que vem vai ser Dinacharya, voltado para a saúde ginecológica. Tá? Então, quais as práticas do Dinacharya, quais as rotinas de Dinacharya recomendadas para a saúde ginecológica. Tá? E amanhã também tem a live da Hannah às 8 da manhã sobre candidíase. Bom, gente? Obrigada. Beijos.